Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Quero falar com você sobre um tema mais delicado. Costuma gerar um certo desconforto abordar ele na profundidade. Você tem um relacionamento e tudo parece que está indo super bem, ele diz que te ama, vocês estão super envolvidos, parece que está tudo perfeito e ele encerra a relação, ou ela encerra a relação. Isso é muito ruim, costuma gerar muita revolta em quem se vê vítima disso, ou pego de surpresa. Costuma gerar também muito medo do novo envolvimento, porque se eu vivi uma relação perfeita e maravilhosa e ela termina assim, como que eu me envolvo, como que eu entro em um outro vínculo, em outra relação? Sempre fica muito em evidência o risco de sofrer na relação, no relacionamento. Também causa uma dificuldade até de rompimento interno com aquele parceiro, porque é como se ficasse sempre a esperança ou não entendimento do que causou. E por que eu digo que é difícil falar a respeito desse assunto na profundidade? Porque normalmente o que é muito mais fácil falar, e é o senso comum aí borbulhando e tudo mais, o outro é sempre um cachorro. Um cachorro, mas é uma filha da mãe mesmo, olha só e tudo mais. Gente, em algumas situações, o outro sim, estava assim, num envolvimento com outra pessoa e tudo mais, certo? Normalmente, não, assim, acho que eu não consigo lembrar de um caso em que eu falei assim, nossa, foi de uma hora para outra. Não acontece assim. Geralmente são coisas que estão ali por baixo da relação e não eram percebidas. O que se fala no senso comum, e na grande maioria das vezes se fala que ou sempre para o senso comum, tem alguém, estava envolvido com alguém. Ok, em alguns casos isso vai ser, mas agora é para os fortes, tá bom? É importante que você olhe para você. Eu pareço uma chata falando desse assunto, mas vou insistir. Quando acontece esse tipo de situação, nos casos aqui que eu atendo, era tudo maravilhoso lá, né? E a pessoa vem meio desesperada, é um desespero muito sofrido mesmo, e sempre estava tudo ótimo, era tudo lindo e tudo mais. Quando a pessoa consegue parar de chorar e a gente consegue entrar um pouquinho mais na relação, se vê que existiam várias queixas e vários pontinhos que essa relação já não estava fluindo bem. Muitas vezes o parceiro já se queixava de algumas coisas e esse que se viu pego de surpresa, grande parte das vezes, não dava muita importância para as queixas do parceiro. Vou citar aqui algumas coisas. Parceiro que você é muito controladora, você não me trata bem, você vive no celular, você dá mais importância para os amigos do que para mim, nós quase não ficamos juntos, você trabalha demais e pouco fica aqui com a família. Que mais? Ciúmes, né? Questões de ciúmes, eu não gosto que você se comporte desse jeito nas redes sociais e tudo mais. Olha, eu não quero simplificar isso, mas eu tive algumas situações e eu comecei a chamar isso de as listinhas de após o término. Então teve esse término horroroso, a pessoa pega muito de surpresa, não se conforma, e quando eu tenho oportunidade, a gente consegue fazer com que esses dois voltem a conversar, ao menos para o entendimento, porque por mais que doa, eu acho que é muito importante que a pessoa entenda de fato o que aconteceu. Nem todo mundo tem esse preparo, e por isso que eu falo que é para os fortes, tá? De entender o que de fato estava incomodando. Às vezes eu escuto aqui, poxa Laila, mas só isso. Cada um dói de um jeito.
Alguns casos eu já estava acompanhando antes do término. E já falei assim, isso daí não tá bom. Fulana, olha, porque isso aqui não tá bom. Fulano, ela uma hora vai se cansar. Ah, não, sempre tem justificativas. Uma hora ela vai se cansar, seja lá do que for, porque aí um determinado problema como esse, às vezes uma queixa que aparece, você não me trata bem, você é indiferente comigo, você está sempre pendurada no celular, ou você só dá atenção para suas amigas, por exemplo. Isso isoladamente talvez fique ali, não seja o causador de uma separação. Só que no acúmulo, então com esse mal-estar causado por isso, esse parceiro já fica meio chateadinho e depois já corresponde de uma outra forma com ela. Ele passa a ter atitudes mais distantes e ela começa a se queixar. E disso a gente vai criando um montante maior, uma situação maior, que um dos dois se sobrecarrega e não aguenta mais. Aí sim, em alguns casos vem uma traição e tudo mais, mas não é sempre. Parem com essa bobagem de só falar que é traição e que a culpa é sempre do outro. Eu não estou querendo dizer também que a culpa seja sua. Eu estou querendo dizer que enquanto você não olhar para você e ter o entendimento mais global do que está acontecendo, pode ser que você entre em relações e relações e o mesmo fato se repita. Eu tenho casos aqui no consultório, até que uma hora a pessoa pensa, mas eu achei que eu estava melhorando. Parece que tem que melhorar um pouco mais. É doído, pode ser doído, mas você entende que aí o poder está na sua mão de fazer a mudança? Então você entra por uma outra relação atento para aquilo. Se eu for sempre grosseira, se eu entrar sempre em discussão, se eu for sempre a barraqueira, se eu for sempre o mulherengo, se eu, não quero abrir mão de ter meus contatos. Mas parece que isso acaba gerando problemas nas suas relações. É isso que você quer? Certo? Teve uma moça que fez essa colocação para mim em um dos comentários. Eu não sei, eu não consigo saber exatamente o que aconteceu no caso dela, assim como não consigo saber o que aconteceu no seu caso. Eu só quero levantar com isso uma anteninha para que você saia daquela coisa muito repetitiva e que a gente ouve aí no senso comum e que não vai te ajudar em nada. Você só vai continuar no papel de vítima e daí, tá? Para você poder tentar esmiuçar. Às vezes dói, gente. Às vezes dói a gente se dar conta de que a gente tem uma atitude que não é legal. Mas aí a gente pode mudar. Certo? Você tem esse poder. Olha, espero que possa te ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. A gente se vê na semana que vem. Não deixa de curtir o vídeo se você gostou, tá? Desse jeito você me ajuda a saber se eu te ajudo com o meu trabalho ou não. Beijo grande. Tchauzinho.